Júlia acaba de receber uma determinação judicial obrigando o município a adquirir um medicamento para o tratamento do câncer de mama. O problema é que a oferta deste medicamento não está prevista entre as competências do município. E mais, o produto possui um custo muito elevado. A determinação deve ser cumprida em até 72 horas. O relógio está correndo. O que Júlia vai fazer agora? Ninguém gosta de começar o dia com um susto desses, mas demandas judiciais não são incomuns no trabalho do gestor municipal da saúde. Esse é o tema da aula de hoje, a judicialização da saúde, assunto que tem tudo a ver com o conteúdo da aula passada, a assistência farmacêutica. Isso porque a má gestão da assistência farmacêutica pode levar à falta de medicamentos. E a falta de medicamentos pode trazer demandas judiciais à mesa do gestor. E já que estamos falando da aula passada, vamos relembrar os destaques do conteúdo sobre assistência farmacêutica? Na aula anterior, nós vimos que planejar e organizar a assistência farmacêutica são formas de cuidar da saúde da população e também dos recursos do município. Conhecemos as responsabilidades dos municípios na organização da assistência farmacêutica e ainda conferimos as principais relações de medicamentos utilizadas no SUS. Nós vamos começar a aula com algumas perguntas para você que é gestor. Quantas ações judiciais de saúde ativas existem em seu município nesse momento? Quais produtos e serviços de saúde são mais demandados nessas ações? E, por fim, quanto o município gasta atualmente com o cumprimento de demandas judiciais? Essas perguntas são um ponto de partida para que o gestor faça um diagnóstico da judicialização no município. A gente reforça bastante a importância de se ter esse diagnóstico, né? O que no município tem causado a judicialização? Quais são as principais demandas, né? São por medicamentos? São por cirurgias? Se são por medicamentos, quais medicamentos estão sendo mais demandados? Quais cirurgias, consultas, exames? Então, eu preciso olhar para dentro da minha gestão para entender quais são as principais demandas que estão gerando judicialização. Porque... a depender de quais sejam elas podem ser ações de saúde, né, que já são minha obrigação ofertar ao meu usuário. E se eu estou gerando judicialização a partir daquelas obrigações que são minhas, isso significa que alguma coisa está errada na minha gestão e que eu preciso melhorar, né? Por outro lado, eu posso perceber que existe um problema, por exemplo, das minhas referências, né? Eu estou sendo judicializado porque aqueles procedimentos ou medicamentos que deveriam estar sendo entregues pelo Estado ou pelas referências, eles não estão acontecendo. Então, eu preciso repensar as minhas pactuações, né? Ou, por outro lado, eu posso entender que grande parte da judicialização é por produtos, medicamentos, procedimentos que não fazem parte, né, da oferta do Sistema Único de Saúde. E daí eu vou pensar em outras estratégias para enfrentar essa judicialização. Não é incomum que a judicialização ela aconteça por problemas de gestão, né, dificuldades de compra, né, dificuldades de pactuação, problemas de licitação e também, às vezes, por dificuldades dos próprios profissionais da gestão municipal, né, médicos e outros profissionais de saúde, de prescreverem de acordo com a REMUME, com a RENAME, com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Então, por isso a importância de eu fazer esse diagnóstico e entender o que tem gerado a judicialização no meu município. E só a partir desse diagnóstico eu vou pensar em como atuar para enfrentar, porque sem saber a causa eu não posso lidar, né, com o problema. A cada ano, aumenta o número de casos de judicialização no SUS. E a judicialização atinge cada vez mais o município. Isso porque ele é o ente mais próximo do cidadão e, portanto, o mais fácil de ser notificado. Essa realidade é preocupante, já que ações judiciais podem consumir uma grande parcela do orçamento municipal
e, com isso, prejudicar os serviços de saúde do município como um todo. Todo cidadão tem o direito de recorrer ao judiciário quando suas necessidades de saúde não são atendidas. Mas existem demandas judiciais que são indevidas, desnecessárias e até mesmo ineficientes. Essas demandas podem ser evitadas através do diálogo entre a gestão municipal e os atores do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. E o primeiro passo para estabelecer esse diálogo é conhecer o papel de cada um desses atores. O juiz tem o poder de determinar certas condutas ao gestor. E o gestor, se não cumprir essas determinações, corre o risco de responder por crime de desobediência. O crime de desobediência, ele tem previsão no artigo 330 do Código Penal e, basicamente, ele acontece quando alguma pessoa descumpre alguma ordem de uma autoridade pública. No caso, há uma discussão se o gestor em saúde praticaria esse crime quando ele descumprisse uma ordem judicial. Mas, de qualquer forma, ainda que exista essa discussão, a verdade é que o que se verifica é que muitas vezes existe essa hipótese, né, uma ameaça ao gestor público quando ele deixa de cumprir uma ordem judicial, especialmente condenatória de algum ente público no fornecimento de um medicamento ou de algum tratamento. Na hipótese de condenação acontecer, enfim, ele vai pagar uma multa. O que se recomenda, portanto, é evitar isso, né, tentar cumprir dentro da melhor possibilidade possível. Em segundo lugar, para que se caracterize esse crime, é necessário que o ato seja passível de cumprimento, né? Então, muitas vezes se vê situações em que o juiz determina o fornecimento de um medicamento que não tem registro na Anvisa, por hipótese, e esse medicamento sequer tem comercialização no Brasil. Então, se é fixado um prazo muito curto, muito exíguo para cumprimento, o gestor sequer teria condições de cumprir a decisão. Então, nessa hipótese, não haveria a consumação desse crime, se é que ele existisse nesse momento, né? Então, é preciso avaliar cada circunstância. Mas, de qualquer forma, o que se recomenda, efetivamente, é que o gestor evite esse tipo de circunstância, e a forma mais adequada de evitar isso é conversar efetivamente com o juiz e dizer, olha, a decisão é impossível de ser cumprida, né? Levar o esclarecimento, muitas vezes o juiz assoberbado com as suas atividades, enfim, ele não tem conhecimento sobre aquela relação, aquela situação, então é importante que o próprio gestor, ele ou a sua equipe, leve essa informação, converse inclusive pessoalmente, né? O juiz, ele tem a obrigação legal de receber o gestor, se for o caso, mas que se leve esse esclarecimento demonstrando, né, a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial. E aí, nessa circunstância, mesmo que o juiz não revogue a decisão dele, não se configuraria o crime de desobediência, porque ficou demonstrado que não era possível, naquele momento, o cumprimento daquela decisão judicial. Diferente do juiz, o promotor de justiça da saúde não pode proferir decisões. Assim, ele atua administrativamente. O promotor oferece recomendações ao gestor e propõe ações judiciais que podem resultar ou não em determinações. E a Defensoria Pública atua como advogada dos usuários que buscam por produtos e serviços de saúde. Assim como os promotores, os defensores públicos atuam por meio de atos administrativos ou ainda propondo ações judiciais. A atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública é preciso que se faça uma separação, e isso é extremamente importante, porque o Ministério Público e o Defensor Público, eles atuam como partes interessadas, né, em um interesse, em um conflito ou em um processo judicial. E eles não têm poder decisório. A única autoridade que possui poder decisório é a autoridade judiciária, é o magistrado, é o juiz, né? Então, no que toca às decisões judiciais, aí sim a decisão judicial ela vale como lei entre as partes. É isso que informalmente a sociedade reconhece. Então, ou seja, a decisão judicial ela precisa ser cumprida dentro da melhor medida possível. As recomendações, seja de Ministério Público ou de Defensoria Pública, são orientações, muitas vezes fixadas, né, por essas duas instituições, e necessariamente elas não têm o caráter de vinculatividade, ou seja, o gestor não está obrigado ao seu cumprimento.
porque o próprio nome já diz, são recomendações. Então, é uma orientação que o Ministério Público ou a Defensoria Pública apresenta, mas o gestor ele não está obrigado a se curvar, a cumprir aquela determinada, aquela recomendação da Defensoria ou do Ministério Público. O que vai acontecer se o gestor não cumprir essa recomendação, né? Ela pode ensejar, aí sim, a deflagração de um processo judicial, né? Porque como o defensor público e o meu promotor de justiça ou membro do Ministério Público, eles não possuem poder decisório, eles precisam ajuizar uma ação civil pública para solicitar o juiz, aí sim, para que o juiz determine que o gestor faça ou deixe de fazer alguma coisa. Então, o descumprimento de uma recomendação pode ensejar efetivamente um processo judicial, mas quem decide é o magistrado, não é o defensor e não é o promotor de justiça. Cabe então ao gestor se aproximar do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública do município. O diálogo com essas partes é importante para divulgar as ações da gestão para os atores do sistema de justiça. A gente vai fazer um intervalo bem rápido e na volta vamos falar sobre as principais causas da judicialização. Fique por aí. O CONASEMS vem se transformando. Fazemos parte da história da saúde pública no Brasil e a nossa trajetória é a trajetória do SUS. Hoje, a gente vai além, mas sempre atento ao que nos torna plurais. Somos a cara de todos os cantos desse país. Nos reinventamos todos os dias e, por isso, o CONASEMS quer sempre mais. Mais SUS, mais informação e mais interatividade. Estamos cada vez mais perto dos profissionais de saúde e da gestão municipal em todas as telas, a qualquer hora. É assim que nasce o Mais CONASEMS, um projeto multiplataforma que, mesmo à distância, nos conecta. Saiba mais em www.conasems.org.br. Já voltamos. E agora que nós entendemos como a judicialização se relaciona com a gestão municipal da saúde, é hora de falar sobre as principais causas desse fenômeno. E o mais importante, como o gestor deve agir sobre essas causas. A judicialização da saúde nos municípios ocorre por vários motivos. Em alguns casos, os usuários buscam a justiça para ter acesso a um leito de internação. Em outros, os gestores são obrigados a oferecer medicamentos e procedimentos que não fazem parte do portfólio do SUS. E é possível ainda que uma demanda que é de responsabilidade dos estados ou da União recaia indevidamente sobre os municípios. A judicialização também pode ter como causa a falta de medicamentos e serviços, que são, sim, de responsabilidade do município. Quando a judicialização é gerada por falhas internas da gestão municipal, a sua prevenção ela fica mais fácil para o gestor, porque ele possui autonomia para corrigir essas falhas juntamente com a sua equipe. Portanto, é essencial que as áreas técnicas e administrativas da Secretaria de Saúde sejam conduzidas por profissionais capacitados e atualizados em relação às normas do SUS e à oferta de produtos e serviços. E que a Secretaria também sempre esteja acompanhada de um bom controle social. A gestão qualificada tende a prevenir problemas relacionados à seleção inadequada de produtos e serviços, os quais levam às lacunas assistenciais respeitadas, é claro, as competências municipais em relação à oferta. Um bom exemplo disso é quando o município faz uma boa seleção de medicamentos com base, por exemplo, na Relação Nacional de Medicamentos. Aí sim o município está realmente fornecendo produtos aprovados pelo sistema de saúde e não uma lista, muitas vezes, organizada de uma forma não estratégica e não pensando também no orçamento que seria destinado à compra desses medicamentos. Um outro exemplo que a gestão qualificada também ela inibe um planejamento inadequado e reduz problemas operacionais, como, por exemplo, erros de programação de estoques,
né, muitas vezes porque é feito por pessoas não treinadas para essa atividade, atrasos em licitações, porque isso não é bem planejado com outras áreas da secretaria e da própria prefeitura, desorganização do serviço, entre outras falhas que levam à desassistência do cidadão. E, por fim, é recomendável que o município também busque sempre resolver administrativamente, antes da abertura de um processo judicial, requerimentos que são sim de sua competência, conforme as normas do SUS. E ainda existem situações em que os trabalhadores do próprio sistema público municipal prescrevem medicamentos ou procedimentos que não são ofertados pelo SUS. Um problema que pode ser consequência de falhas na comunicação entre gestão e profissionais de saúde. Como o gestor pode lidar com demandas judiciais, muitas vezes advinda através de próprias prescrições ou solicitações dos próprios profissionais do Sistema Único de Saúde? Uma boa estratégia é montar uma comissão ou um grupo de trabalho. Esse grupo ele vai ser articulador, muitas vezes ele é normatizado, ele é constituído através de uma portaria que possui suas atribuições especificadas, possui um coordenador ou um presidente que vai ter o papel principal de articulação dentro do sistema. Essa comissão pode, até através dos seus membros, né, dos seus representantes, abrir o processo de educação dentro do Sistema Único de Saúde, dentro da gestão do sistema, abrir o diálogo com os profissionais de saúde envolvidos, realizar capacitações através de palestras, através de cursos, através de seminários, realizar também reuniões frequentes, ir até onde esses profissionais atuam, fazer essa conversa, ampliar esse diálogo, mostrando as listas dos medicamentos que são disponíveis, como que funcionam os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, como que pode ser feito o preenchimento de um processo de solicitação de um medicamento, por exemplo, do CEAF. Outra estratégia é através dos processos seletivos, concursos e contratação de servidores. Nós sabemos que essa rotatividade acontece com grande frequência e é necessário que o sistema seja cobrado, seja solicitado nesses processos. Seja claro, seja solicitado qual é a função de uma REMUME, de uma RENAME, qual é a função de um protocolo clínico, onde esses protocolos clínicos se encaixam durante o seu trabalho. E, por fim, uma boa estratégia é normatizar através de decretos ou também através de próprias leis, né? Enviar para a Câmara projetos de lei, normatizando a assistência farmacêutica, os processos de regulação local, para que fique claro e também para que fique exposto os possíveis procedimentos punitivos, né? Quais são as punições que acontecem dentro do sistema do não seguimento do mínimo daquilo. É preciso esgotarmos o que o sistema fornece para aí sim abrir o diálogo, para fazer a prescrição de um medicamento que muitas vezes os pacientes nem tentaram e já partem para outras opções que não estão disponíveis no sistema, que geram demandas judiciais. E por falar em comunicação, é necessário que o setor da saúde do município e o setor jurídico falem a mesma língua. Quando isso acontece, as defesas e recursos apresentados ao judiciário têm uma base de argumentação mais técnica e, consequentemente, mais sólida. Também existe uma parcela considerável de demandas judiciais que surgem de pedidos por tecnologias que ainda não foram incorporadas ao SUS. Nem todo medicamento que está registrado na Anvisa é oferecido pelo SUS, embora todo medicamento que esteja incorporado no SUS precise necessariamente estar registrado na Anvisa. A incorporação pelo SUS é um outro processo, que passa por algo chamado avaliação de tecnologia em saúde. Em nível federal, o ente responsável por avaliação de tecnologia de saúde, também chamado ATS, é a Conitec. A avaliação de tecnologia em saúde ela tende a ser mais rigoroso que o processo da Anvisa para avaliar eficácia e efetividade de um tratamento, comparando com aquilo que já está oferecido no SUS para determinar se o novo tratamento é de fato superior àquilo que já existe. Importante lembrar que nem sempre aquilo que é novo é melhor. A ATS ela vai levar em consideração também o orçamento e o preço do tratamento. Como recursos são escassos, nem tudo vai poder ser incorporado. Então, sistemas de saúde precisam priorizar tratamentos que consigam trazer grandes ganhos a um custo baixo. O
processo de incorporação é seguido pela pactuação entre os entes federativos, União, Estados e municípios, para determinar quem será responsável pelo custeio e oferta de um medicamento. Para resumir, o ente ele só é responsável por oferecer tratamentos que estão registrados na Anvisa, que foram incorporados e que estão sob sua responsabilidade de acordo com as pactuações do SUS. É assim que o SUS está estruturado. Porém, a judicialização, que é o fenômeno das ações judiciais que pedem tratamentos contra o sistema de saúde, muitas vezes bagunçam essa estruturação, porque existem ações judiciais contra o ente por tratamentos que são de responsabilidade de outro ente, há ações que pedem tratamentos que não estão incorporados, ou mesmo ações que pedem tratamentos que sequer estão registrados na Anvisa. Portanto, na resposta a essas demandas judiciais, é importante que gestores tenham muito claro se o tratamento pedido está sob sua responsabilidade, se está incorporado no SUS e se possui registro na Anvisa. Se a resposta for não, então é preciso explicar isso para o judiciário e tentar deixar claro a importância de se respeitar a estruturação do SUS como uma forma de produzir políticas que são informadas por evidência científica, eficazes e eficientes. O judiciário ele tem reconhecido cada vez mais a importância de se observar a estruturação do SUS e evidência científica. Mas, por outro lado, ele também reconhece que há situações excepcionais em que se pode condenar o município ou a União a fornecer tratamentos fora da política. Essas exceções eu discuto nos manuais de uma série chamada Judicialização da Saúde nos Municípios, Como Responder e Prevenir. É uma série produzida pelo CONASENC e cuja leitura eu recomendo para maior aprofundamento no tema. Esses manuais estão disponíveis no site do CONASENC. Júlia está trabalhando para tentar reverter a determinação judicial. Para isso, ela vai precisar do apoio da Procuradoria do município. A ideia é agendar um despacho com o juiz para apresentar argumentos técnicos e jurídicos que possam reverter a decisão. Caso essa estratégia não funcione, também existe a possibilidade de recurso. Independente da estratégia adotada para enfrentar as altas demandas de judicialização, o gestor precisa planejar as ações com base em conhecimentos técnicos e sempre avaliar os resultados. Uma das ações que o gestor pode adotar para lidar com as demandas judiciais é criar uma equipe ou setor responsável que atue na judicialização da saúde no município. A equipe responsável pela judicialização pode ser formada por técnicos da assistência farmacêutica, da área da regulação, do controle interno e outros profissionais. Entre as atribuições dessa equipe podem estar o apoio à construção da relação municipal de medicamentos, a participação no processo de planejamento e até mesmo a atuação nas comissões intergestores regionais. Nesse espaço de governança, a equipe pode orientar a repactuação das responsabilidades caso as programações pactuadas não estejam sendo cumpridas. Outra estratégia para enfrentar a judicialização é criar espaços de debate como câmaras de conciliação e mediação ou núcleos de apoio técnico. Nesse tipo de espaço, Judiciário, Defensoria e Ministério Público devem ser encorajados a lidar com as demandas de forma conjunta com a gestão. O compartilhamento de informações técnicas nesses espaços de debate, em certos casos, é capaz de evitar a judicialização. E agora vamos para o estado de Pernambuco, na cidade de Afogados da Engazeira. Olá, gestores e gestoras do nosso país, do nosso Brasil. Me chamo Arthur Amorim, sou o secretário municipal de saúde aqui de Afogados da Engazeira, município do Sertão Pernambucano. Estou aqui para conversar com vocês sobre as demandas de judicialização na saúde e como é que a gente enfrenta, essa didática no dia a dia da gestão municipal. Queria trazer para vocês uma experiência bacana, interessante, que a gente instituiu aqui desde 2014, que é da criação do núcleo que envolve a gestão da saúde municipal com o Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário. Esse núcleo, de fato, ele existe uma perspectiva de que os gestores da saúde discutam com esses poderes que geralmente demandam judicialização para o cumprimento de determinadas ações nos municípios,
a gente discute quais são as nossas potencialidades, quais são os nossos problemas, qual a responsabilidade de cada ente, de fato, no tocante ao fornecimento, por exemplo, de medicamentos que não fazem parte da relação municipal de medicamentos existente no nosso município. E esse núcleo ele ajudou muito, né? Ele ajudou a fazer com que, de fato, a gente pudesse fazer essa discussão prévia para que evitasse o aparecimento, né, de demandas judiciais que forçassem o gestor a cumprir e, de fato, trazer uma consequência de desprogramação orçamentária, ausência de assistência à saúde, né, em detrimento do coletivo para poder atender, de fato, um ponto específico. E agora vamos falar com o gestor de Joinville, no estado de Santa Catarina. Sou gestor em desenvolvimento regional, atuo como servidor público há 20 anos, atualmente como secretário municipal de saúde de Joinville. Nós tínhamos um cenário em 2016 de mais ou menos 10 milhões e 400 milhões de reais empenhados para cumprimento de decisões judiciais em Joinville. Mais de 300 ações individuais e mais de 40 ações coletivas com demandas de produtos e serviços aqui no município. Uma pressão constante dos órgãos de controle sobre nós gestores e também ameaças de responsabilização pessoal. A estratégia de enfrentamento dessa judicialização, ela veio justamente para diminuir esse litígio, impedir o acesso à judicialização através de medidas administrativas. Nós implementamos no município, a partir desse cenário, o NAT. Em julho de 2016, exatamente, nós pegamos essa estratégia da implantação desses contenciosos, estruturamos uma equipe lá na Secretaria da Saúde, uma equipe multidisciplinar, com profissionais de carreira do município, profissionais médicos, eram enfermeiros, farmacêuticos, e o foco desse núcleo era justamente resolver as ações de maneira a não judicializar. Então, essa equipe multidisciplinar, ela, em caso de necessidade, ela avalia os pedidos. Nós criamos um processo de formulários que os próprios médicos fazem a solicitação, ela avalia, e se realmente for uma tecnologia, um serviço que não tenha nenhum outro substitutivo, ela autoriza esse procedimento, esse serviço, esse produto, e a Secretaria da Saúde faz a compra desse produto extraordinariamente. No município de Afogados da Engazeira, antes da criação desse núcleo, a gente vivia com uma demanda altamente estressante dentro do dia a dia da gestão municipal, envolvendo, de fato, a interferência, né, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, na garantia de direitos de acesso da população, que procurava esses órgãos para poder, de fato, garantir acesso a medicamentos, acesso, por exemplo, a fórmulas lácteas, né? E foi através desse núcleo que a gente começou a construir, né, soluções para esses problemas que se apresentavam no nosso dia a dia, na nossa demanda. Tem uma coisa inédita que acontece aqui desde 2014, né, que é o município de Afogados da Engazeira, com 40 mil habitantes. A gente só tem, de fato, uma ação judicial dessa época até hoje, né, correndo. Então, isso é muito importante. O cenário atual nosso em relação depois dessa implantação do NAT foi justamente uma redução de 64% no número de novas ações que ingressaram contra o município, né? Nós também tivemos uma redução de 84% no custo relacionado a essas demandas, ou seja, nós saímos dos 10,4 milhões lá em 2016 para 1,6 milhão no ano de 2020, que é o ano fechado que a gente tem para análise. A inclusão de centenas de pacientes também nas políticas públicas, evitando assim as iniquidades da própria judicialização. E 68% das ações que estão relacionadas aos medicamentos, 21% eram relacionadas a procedimentos e 11% dessas ações eram outras demandas. Com a implantação do NAT, a gente conseguiu trazer essa melhoria do cenário e hoje a judicialização não é mais um desafio para nós aqui na Secretaria no município de Joinville. É interessante frisar uma experiência aqui que a gente conseguiu, de fato, diminuir muito esse processo de judicialização até 2014, que foi a criação de um protocolo específico dentro do município, com o referendo do Conselho Municipal da Saúde aqui, onde a gente, de fato, criou um protocolo de acesso para as fórmulas lácteas, inclusive com conhecimento do próprio Ministério Público, do próprio Poder Judiciário, com a Defensoria Pública,
onde eles têm posse, de fato, desse protocolo e eles conseguem entender, né, que essa política pública municipal, criada com a participação popular, referendada, lógico, pelo Conselho Municipal de Saúde, fez com que a gente pudesse legitimar, né, o atendimento ordenado a essas demandas apresentadas para acesso a essas fórmulas lácteas, por exemplo, né, fazendo com que as pessoas tivessem um acesso garantido, né, de maneira ordenada e diminuindo, de fato, os processos judiciais, porque a partir do momento que a gente apresentou um protocolo de intenção, né, se colocando à disposição para poder estar atendendo essas demandas que chegavam nesses entes, né, nesses órgãos de fiscalização e também de demanda judicial, eles entenderam a nossa intenção e começaram a fazer com que demandas que não estavam previstas dentro do protocolo municipal, criado com a ajuda desses órgãos, começaram a ser demandadas judicialmente para o Estado e para a União, livrando o ente municipal, né, desse peso de estar garantindo, de fato, o financiamento e a dispensa e o acesso, por exemplo, a essas fórmulas lácteas, né, que ainda o Ministério da Saúde não prevê um financiamento adequado e isso, de fato, gera muita demanda de judicialização do município. A padronização ela é imprescindível para justamente a gente fazer com que os nossos prescritores conheçam o hall de medicamentos, de produtos e serviços que nós temos na nossa rede local, que, no caso de Joinville, muitas vezes é superior ao que tem na Conitec. Esse monitoramento de quantas, quais, o que é padronizado ou o que não é, e a gente consegue atuar também de maneira preventiva também se a gente vê algum movimento, por exemplo, dos prescritores em relação a algum novo medicamento, alguma nova tecnologia que não é incorporado ao sistema. A maioria é de padronizados. Foi educativo esse processo, né? Então a gente começou a conseguir educar os próprios prescritores que nós tínhamos outras soluções, outros produtos e serviços dentro da padronização que diminuíram justamente essa busca por não padronizados. Então trago aqui para vocês, gestores do Brasil, a importância, né, de fazer com que a gente, de fato, possa abrir as barreiras e fronteiras da instituição Secretaria Municipal da Saúde, envolvendo esses órgãos no processo de construção coletiva, visto que o SUS ele tem várias normativas vigentes e tem vários gargalos que precisam ser enfrentados, mas não só enfrentados pelo município, eles precisam ser enfrentados pelos 3 entes federados, né, União, Estados e município, de maneira tripartite, de maneira a se ajudar. Então isso é muito bacana, né? Eu oriento a vocês a poderem estreitar esses laços, levar essa experiência, né, para dentro do território de vocês. Vocês vão colher frutos, né, em curto, médio e longo prazo. Isso é muito importante para que, de fato, a gente possa, inclusive, né, formar quadro com sensibilidade na área da gestão pública, na área do direito sanitário, na área da saúde, dentro desses poderes que eu citei, do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, porque aí, através do conhecimento adquirido por esses atores, eles vão passar a nos ajudar a fazer gestão da saúde no dia a dia do município. Acho que era essa experiência que eu queria trazer para vocês, dizer que a gente está à disposição para poder estar discutindo mais sobre ela. Vamos rever os destaques da aula de hoje antes de nos despedirmos. Nesta aula do Ser Gestor SUS, nós conversamos sobre a judicialização da saúde. Você viu que ações judiciais podem consumir uma grande parcela do orçamento do município, o que é capaz de prejudicar os serviços de saúde como um todo. Entendemos que, para evitar a judicialização, o gestor deve dialogar com o Judiciário, o Ministério Público e com a Defensoria Pública. E também vimos como o gestor deve agir sobre as principais causas da judicialização. E como estão seus estudos no AVA? Lembre-se que a teleaula é só um ponto de partida das nossas discussões. Não deixe de conferir o perfil do CONASEMES nas redes sociais. Na aula que vem, nós vamos falar sobre a organização da rede de atenção à saúde. Te espero lá!